E aí, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors, um canal destinado a divulgar tudo o que se refere à mecânica leve, mecânica de pequeno porte, roçadeiras, motopodas, motosserra, soprador, enfim, motores de pop, tudo o que tem a ver com essa mecânica de pequeno porte. Vejam bem, hoje quero dar algumas dicas aqui sobre essa máquina, ou melhor, sobre esses motores 4MIX. Mas antes de fazer isso, tá, eu quero falar uma coisa para vocês. Primeiramente, muito obrigado de coração a todos vocês que colaboraram, aqueles que enviaram Pix para o nosso amigo Denis, que está passando por um momento muito complicado, muito difícil. Aqui, ó. Boa noite, Loreci. Boa noite, Ricardo. Para quem não me conhece, eu sou o Denis Oliveira, que a gente passou por esse evento aí, que acabou perdendo a loja, perdendo a casa. Tá? Hoje a gente está morando de favor, mas a água vai baixar e a gente vai voltar para casa e a gente vai se reerguer. Eu queria fazer um agradecimento totalmente especial para todas as pessoas que ajudaram, tá? Que estão ajudando, porque o povo brasileiro é isso, ele é humano, assim como existe muita maldade, existe muita bondade também. Eu agradeço de coração mesmo, no dia que deu todo esse tumulto que começou a encher. Eu consegui tirar 11 pessoas, mais os cachorros, mais os vizinhos. A água do carro passava por cima do capô e mesmo assim eu não frouxei, e eu não frouxo. Eu larguei as pessoas aqui, que é no outro lado da cidade. A gente conseguiu uma casa emprestada, que é de um primo meu. Na realidade é do tio do meu primo, ele acabou cedendo a casa. Na madrugada eu voltei para ajudar as pessoas que estavam precisando. Cheguei lá, tinha muito tumulto, muita coisa, muito gente com barco descendo de tudo que era lado. Muita gente precisando, chegava barco que não funcionava, a gente arrumou. Eu cheguei a arrumar mais de 25 barcos lá na beirada. Tanto na entrada da Matias quanto no centro. Eu fui a pé por dentro d'água, com água no pescoço por aqui, para ir até a outra ponta para arrumar um barco que estava parado. Mesmo assim, a gente não pensa, a gente só quer ajudar. Então eu agradeço de coração a tudo que vocês fizeram. E que nem eu sempre digo, pau de angico ele não apodrece, ele só fica mais forte. E eu vou voltar 10 vezes mais forte do que eu era. Se em 3 anos eu conseguir me tornar referência no que eu era, hoje eu vou ser o ápice da referência que eu sou. Muito obrigado. Também para o pessoal que comprou os cursos, tá? Vocês que compraram os cursos, ou melhor, o curso de carburador, que a nossa equipe liberou aqui por uma semana. Todos o arrecadado na venda desse curso de carburadores seria destinado para ajudar tanto o Denis como a outra pessoa que precisar. Vejam bem, vendeu durante essa semana 24 cursos, vendeu a maioria aqui para o Brasil, também vendeu para a Argentina, Portugal e Espanha, certo? Pessoal de fora lá ajudando também, muito obrigado a vocês. Aqui, ó, estou deixando um esclarecimento, tá? Dos cursos vendidos, tempo e tudo mais. Certo, vamos lá então. Aqui o intervalo de tempo do 9/5 a 16/5, 24 cursos vendidos. A receita líquida 9.805,55, as vendas para o exterior 275,03 em dólares. Então, como eu falei para vocês, essas vendas aqui correspondem a vendas para Portugal, Espanha e Argentina. A gente agradece muito mesmo esse pessoal que ajudou, tá? Que sentiu aquela necessidade de ajudar essas pessoas aqui que estão passando por essa
dificuldade tão grande, nessa aprovação tão grande. Deixa eu ver aqui, o que a gente tem. Aqui tem esse mesmo, José Antônio Martínez, Argentina. Que mais? Temos outro mais aqui, esse mesmo, tá? Esse Oscar Aperador, Espanha. E aqui, Pedro Castro, Portugal. Muito obrigado para vocês, pessoal, e todos os outros aqui do Brasil também que colaboraram de maneira totalmente desinteressada. Vejamos aqui o que deu. Vamos fazer esses 275 a 5Ds. Eu não sei bem quanto que está o câmbio hoje, quanto que está o dólar. Vamos fazer em 5Ds. Vai dar em torno de 1.402,65 e mais os 9.809 com 55, isso vai dar um total de 11.212,20. E assim, vejam bem, assim que a gente destinar o dinheiro, vai ser logo agora, segunda, terça-feira. Vamos passar aqui no próximo conteúdo, mostrando, tá, quem recebeu o dinheiro, como é que foi distribuído esse valor, certo, pessoal? Agradeço muito a todos vocês. Forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês, abençoe a família de vocês e que abençoe esse nosso querido e amado Brasil. Que a gente tenha a força necessária, com certeza sim, para superar essa situação e sair mais forte ainda. Certo, pessoal? Vamos lá então, me acompanhem no conteúdo de hoje. Motor da Steel 4 Mix, vocês devem conhecer bem, já tem bastante material sobre esses motores aqui no YouTube. Vejam bem, é um motor que trabalha no ciclo 4 tempos, certo? Tem o ciclo de admissão, isso mesmo, ele tem válvula de admissão e de escapamento, ou exaustão. Primeiro tempo, admissão, quando o pistão desce e abre a válvula da admissão, puxa, mistura ar combustível. Segundo tempo, quando o pistão sobe com as válvulas fechadas, que é a compressão. Terceiro tempo, quando produz a queima do combustível e empurra o pistão para baixo, que é a expansão. E quarto tempo, quando o pistão sobe novamente, abre a válvula de escape para liberar os gases, certo? Qual é o diferencial dele? Em que se diferencia, por exemplo, aqui, ó, você tem roçadeiras, motopodas, soprador, com esse sistema, esses motores 4 Mix na Steel. Em que ele é diferente, por exemplo, em uma roçadeira Honda, ciclo 4 tempos? Ele também funciona em um ciclo 4 tempos, os mesmos tempos que tem aquele, tem esse aqui. Qual é a diferença? A diferença é que esse motor da Steel, ele não tem um cárter propriamente dito, um depósito de óleo, como acontece com uma linha Honda ou Makita, que tem o bujão aqui, tampão, tem um cárter embaixo, onde vai óleo 4 tempos. E nesse caso aqui, 90 ml de óleo 4 tempos. 10W30 nos modelos mais novos e 2050 nos mais antigos. Ele leva óleo. Já o 4 Mix, ele não leva óleo no cárter. O cárter dele é bem similar a um sistema 2 tempos, tanto é que ele tem que ter estanqueidade e a gente já vai conversar sobre isso, certo? Então, se ele não tem cárter com óleo para lubrificar, a lubrificação acontece justamente pela mistura, isso mesmo. Por mais que ele seja um motor 4 tempos, ainda ele leva combustível com óleo, na proporção 50:1. 50 partes de combustível ou gasolina por 1 de óleo, ou, que é a mesma coisa, 20 ml por litro. Sempre usando o óleo recomendado, óleo Steel, certo? Já essas roçadeiras tipo Honda, Makita e outros modelos 4 tempos, a lubrificação acontece como qualquer outro motor 4 tempos. Ele tem óleo no cárter, tem um defletor, um salpicador que levanta o óleo,
e faz com que lubrifique toda a parte interna do motor, certo? Mas hoje a gente vai falar disso aqui, da linha 4Mix. Vantagem sobre o 4 tempos convencional, que eu vejo, no meu parecer, é que você não precisa ficar se atentando a trocas de óleo, tá? Que esse sistema aqui, esse modelo com cárter, você tem um período de tempo que tem que fazer a troca de óleo, não pode esquecer. Também tem que cuidar o nível, veja, tem somente 98 a 100 ml de óleo, então às vezes a gente esquece, vai usando, sobretudo no verão, e pode acontecer de baixar demais perigosamente o nível do óleo, e é bem comum acontecer, e acabar estragando, fundindo o motor. Já nesse caso aqui, cada vez que você abastece, na 4Mix, cada vez que você abastece, vai colocar a mistura certa. Então não tem esses períodos de troca de óleo, não tem que ficar controlando o nível, certo? E por aí. E um conceito, a Stihl foi por esse lado, é um sistema patenteado por ela, e funciona bem, tá? Eu pelo menos gosto. E as vantagens que ele tem sobre os 2 tempos? Primeiro e fundamental, economia. Sim, ele é mais econômico que o 2 tempos. Ele é um motor 4 tempos, naturalmente, ele consome menos, certo? E outra coisa que eu vejo outro pro dele, outro favor dele, é o torque, a força em baixa rotação. Ele tem mais força de baixo que o 2 tempos. Os contras, manutenção. Periodicamente você tem que fazer o quê? Regulagem de válvulas. Tem que fazer, não vai escapar disso. O fabricante recomenda em torno de 80 horas o intervalo, tá? 80, 100 horas no limite, para fazer a regulagem de válvulas. E tem que ser feito, porque se você não fizer a regulagem, pode acontecer 2 coisas. Ou as válvulas ficam muito apertadas, enforcado, pode queimar válvula se é o de escapamento, se ele não fica com a folga certa. Qual é a finalidade da folga de válvula? A válvula, ele abre a admissão para dar a entrada de mistura ar-combustível e fecha na face ou no tempo de compressão. E a de escapamento abre para liberar os gases já queimados e fecha também no tempo de compressão. Ele tem que ter uma folga, ele tem um mecanismo que aciona as válvulas e tem que ter uma leve folga. Por quê? Para ele vedar na câmara de combustão, no fundo do cilindro. Lá dentro, ó, tá vendo? Aqui está carbonizado, mas só para ter uma ideia. As válvulas ficam lá no fundo, como qualquer outro motor, lá, ó. Então, quando o pistão sobe na fase de compressão, ele tem que fechar, tem que vedar a válvula. Para isso, ele tem que ter uma folga no mecanismo que aciona ela. Com o tempo, pode dar um pouquinho de desgaste na sede e a válvula sobe mais e termina com a folga que ele tem que ter e já não veda direito. Na admissão não é tão problemático. O que vai acontecer? Vai aumentar o consumo, perder rendimento. Aí você abre, regula e continua, vai embora. A de escapamento é difícil, é diferente, aliás. Ele pode queimar a válvula. Lembrem que a de escapamento libera gases quentes. E se ele trabalha muito tempo enforcado sem vedar direito, ele pode queimar e danificar a válvula. Então, tem que ser feito sim essa regulagem. Então, isso aí é um dos contras que eu vejo desse sistema para os 2 tempos. O 2 tempos é mais simples, manutenção mais tranquila, somente descarbonizar a cada 400 horas aproximadamente. Já nesse caso aqui, você tem que fazer a regulagem de válvulas, certo? Isso aí tem que ser feito. Outro contra que eu vejo dele, o 2 tempos é mais leve, é um pouco mais leve e tem mais potência em alto giro, se bem que o 2 tempos não tem tanto torque embaixo, lá em cima na alta rotação ele tem mais força. Aí fica da escolha de cada um, certo? Dependendo do serviço que ele precisar, se vai usar o 4 tempos ou 4Mix ou 2 tempos. O que sim, 4 tempos, como já falei, tem que ser feito regulagem de válvula nesse intervalo de uso. E agora, o que vocês têm que se atentar? Regulagem de válvula já tem aqui no canal. Não no meu canal, aliás, tem aqui no YouTube, fala muito sobre isso.
Porém, tem alguns detalhes que você tem que ter cuidado, não na hora da regulagem em si, mas sim na hora de remontar novamente o tampa de válvula, por exemplo. Como eu falei para vocês, ele não tem um cárter com óleo, certo? Então, tanto a lubrificação como o acionamento da bomba de combustível é feito pelo vácuo gerado no cárter, pressão positiva e negativa que acontece quando o pistão desce e sobe. Quando ele desce, ele gera uma pressão positiva, mesma coisa que os dois tempos. E quando ele sobe, ele gera uma pressão negativa. Para isso, os retentores, juntas, silicone de junta da tampa lateral, do cárter, tudo tem que estar bem vedado, tem que estar estanco. Ele não pode ter entrada de ar. Diferente de um 4 tempos convencional, que ele tem um respiro no cárter, tem um arejador, tem um tubo que sai do cárter para circular o ar do cárter. No 4 mix, não. No 4 mix ele é estanco, o cárter é estanco. Ele depende dessa estanqueidade para funcionar a bomba de combustível e também para produzir a lubrificação de maneira correta, certo? Como é que acontece a lubrificação? Na parte da admissão, no duto de admissão, ele entra direto, tá? Vamos ver se conseguimos tirar aqui, rapidinho. Certo, está aqui, ó. Já foi removido o carburador. Então, cada vez que o pistão desce, que ele abre a válvula de admissão, ele vai puxar, mistura ar combustível do carburador para dentro do duto de admissão, certo? Para entrar dentro do cilindro, onde está o pistão. Só que na parte de cima do duto de admissão tem um furinho, tem um desvio, tem um bypass, tem uma galeria que vai ligado aqui dentro, ó. Tá vendo? Ele tem aqui, ó, bem na parte de cima do comando das válvulas, aliás, do acionamento de válvulas. Ele tem um furo, um pequeno furo aqui dentro. Aí tá, ó, olha lá, ó. Tá vendo? Olha a chave de fenda lá. Eu estou colocando aqui e ele tem aí, ó. Para que existe esse furo? Esse aí que vai ser encarregado da lubrificação desse motor. Quando se produz que o pistão sobe, que ele gera uma baixa pressão no cárter, o cárter vai ligado a essa parte de cima através de essas galerias aqui que tem as varetas de acionamento de válvula. Aqui tem duas varetinhas que aciona aí, ó. Tá vendo? Vamos tirar a vela para ficar mais fácil. Então, o cárter é ligado a essa parte de cima por duas galerias que tem essas varetinhas aí que acionam o comando de válvula, ou melhor, que acionam o balanceiro de válvula. Aí, olha aí. Então, cada vez que o pistão sobe, ele produz uma baixa pressão no cárter e ele puxa ar através de esses furos aqui, ó. Tá vendo? E como todo é estanco, ele vai puxar uma parte dessa mistura ar-combustível que está entrando no motor, vai puxar por essa galeria aqui e vai invadir toda essa parte, uma pequena parte. É óleo com gasolina, ou melhor, gasolina com óleo, e isso aí que vai fazer a lubrificação. E essa mesma gasolina com óleo que entra aqui vai descer pelas varetas, passar pelo comando de válvula e descer até o cárter para lubrificar virabrequim, mancal, biela, pistão, saia de pistão, tudo mais. E quando o pistão desce, ele gera uma alta pressão e essa mistura ar-combustível que baixou no cárter, essa pequena quantidade, vai subir novamente e voltar por essa galeria para ir para a admissão, depois na fase de admissão para queimar. Todo esse movimento de subida e descida do pistão, ele vai acontecer isso aí, ele vai puxar um pouquinho de misturar combustível e óleo para dentro do motor, lubrificar e depois vai voltar de novo para a admissão. Depois vem de novo uma mistura fresca e assim vai indo todo o tempo
para lubrificar o motor. Por isso a importância da estanqueidade nesses motores 4MIX. Se ele tem uma fuga de ar muito grande em algum lugar, ele vai dar deficiência na lubrificação. E uma das peças que mais sofre com isso aqui, ó, o comando de válvulas. Isso aqui que aciona, tem 2 bracinhos oscilantes aqui dentro, que ele trabalha nesse cames e faz esse movimento que aciona as varetas para acionar os balanceiros de válvula aqui em cima. Ele é de plástico, ele tem que ser lubrificado corretamente, caso contrário ele dá desgaste, certo? Então essa é a importância da estanqueidade nesses motores. E a bomba de combustível, que é acionada pelo vácuo do cárter, aqui ó. Aqui está a bomba, a cuba. Esse duto, esse cano aqui, vai ligado lá embaixo. Lá, ó. Tem um nipple aqui, direto no cárter. Quando o pistão sobe, ele puxa ar para acionar a membrana da bomba. Quando ele desce, ele libera e a membrana fica todo o tempo pulsando à medida que o pistão se mexe dentro do cárter, dentro do motor. E o ar se desloca dentro do cárter, certo? Aí da importância da estanqueidade. E por que eu falei tudo isso aí? Porque na hora da regulagem de válvulas, o ideal sempre é trocar essa junta aqui, ó. Certo? Trocar essa juntinha, porque ele tem que ter estanqueidade. Lembram que eu falei? Ele tem que ser estanco. Caso contrário, ele vai começar a puxar ar, dar vazamento de ar e óleo também, por essa parte de cima. Então, abriu para regular válvulas, vai fechar de novo. O ideal é trocar essa junta, colocar uma junta nova. Vem um kit, tá? Nessas máquinas, você consegue. Não sei ainda se é muito fácil ou não conseguir aqui para nós, na nossa região, mas vem vem a junta e vem também o calibre de folga para regular as válvulas. A folga dessas válvulas aqui fica em torno de 0,10, tanto a admissão quanto o escapamento. Veja bem, se você não tem essa junta, sua junta de borracha está muito feia, já não adianta mais nem colocar um pouquinho de silicone para vedar, você pode fabricar ela, certo? Aqui, ó, esse material aqui, cortiço, em rolo ou em prancha, você compra para fabricar juntas, se usa muito nas tampas de válvula de motores estacionários também. Você compra por metro, acha bastante fácil no Mercado Livre. Nesse caso aqui, ele tem 3 milímetros, entre 2,5 e 3, vai servir perfeitamente. Um lugar que não esteja tão deformado. Aí, ó, 2,5. Entre 2,5 e 3 milímetros você pode fabricar essa junta sim. E se você tem a junta velha, fica mais fácil. Caso contrário, que você não tenha, coloca a tampa sobre o cortiço, marca com uma caneta, recorta ela um pouquinho mais pequeno que a marcação para ele caber aqui dentro e depois corte por dentro, acompanhando sempre, mantendo a mesma largura, e você vai fabricar uma junta muito boa, muito legal para vedar a tampa de válvula desses motores. Um pouquinho de trabalho dá, mas isso aí no caso de você não conseguir a junta original, ser complicado de conseguir, difícil, e a junta que tem no motor está muito feia, certo? Então é isso que eu queria passar para vocês, a importância da estanqueidade no motores 4MIX, tão importante quanto no 2 tempos. Aqui, ó, regulagem de válvulas. É uma lâmina especial, essa aqui eu fabriquei. Por que é especial? Porque um calibre de folgas ou de lâminas, a lâmina deles são geralmente grande, né? De corpo. Nesse caso tem que ser assim. Por quê? Aqui, ó. Nessa parte aqui, que você vai fazer a regulagem, bem nesse lugar. Veja o que acontece, ele tem duas
tipo linguinhas, tá? Que não deixa o balanceiro de válvula sair do lugar. Então, o que acontece? Se você tentar regular as válvulas com uma lâmina normal, ele não vai entrar, ó. Não vai entrar por conta dessas abinhas que tem aqui. Precisa ser uma lâmina assim, ó. Para quê? Justamente para que ele entre lá, ó. Tá vendo? Bem, é nesse lugar lá. Tá aí? Percebe? Então, você pode fabricar uma lâmina dessas aqui, se não conseguir o original dela. Certo, e agora vamos rapidinho para a regulagem de válvula, certo? Como é que você vai fazer a regulagem de válvula desses motor? Como qualquer outro motor 4 tempos, não tem nada de diferente. Como qualquer motor 4 tempos, seja Honda, Makita, ou esse aqui, esse 4 Mix, vai ser igual o processo. As folgas são diferentes, mas o procedimento é o mesmo. Para fazer a regulagem de válvula, o pistão sempre tem que estar no topo, ponto morto superior. Lá em cima, tem que estar aqui em cima o pistão. Em alguns modelos tem uma marca de referência, e nesse caso aqui, tem essa seta aqui, ó. Tá vendo? No volante, coincide com o parafuso do módulo. Aí está no ponto morto superior, certo? Se você não encontrar a marca de referência, não se preocupe. Uma chavezinha de fenda com muito cuidado no topo do pistão. Quando achar na parte mais alta o pistão, é aí mesmo que você vai fazer a regulagem. Só que ainda não, preste atenção. É no ponto morto superior, porém, no ponto morto superior na fase de compressão. Lembra? A fase de compressão é quando as duas válvulas estão fechadas. Não é quando tem o cruzamento de válvulas. E o que é cruzamento de válvulas? Veja bem, aqui ele está no ponto morto superior. Porém, vejam os balanceiros de válvula. Vou mexer para frente e para trás e olha lá, ó. Tá vendo? Ele faz o cruzamento. Não é aqui que você vai regular as válvulas. O pistão está em cima, mas não é nessa fase não, tá? Aí o que você faz? Gira uma volta completa, acha de novo o ponto morto superior, aqui em cima está o pistão, ó. Agora sim, agora o pistão está no ponto morto superior, na fase de compressão com as válvulas fechadas, e quando você faz esse movimento, os balanceiros não se mexem, ó. É nesse momento que você vai fazer a regulagem de válvulas, certo? Para regular, você vai precisar uma chavezinha M8, pode ser uma chave de canhão, e o calibre 010. Como é que você vai fazer? É bem simples. Você vai colocar a lâmina entre a válvula e o balanceiro. Aqui, ó. Entra muito frouxo, olha aí, ó. A lâmina está entre o haste da válvula e o balanceiro, e assim mesmo, ó, olha aí, ó. Horrível, né? Então, o que você faz? Aperta. Aperta a porca. A porca é pesada, é assim mesmo que vai ser. Ela é pesada para girar ela, mas ela é com um sistema autoblocante, justamente para não afrouxar por conta. E é somente uma porca aqui e outra aqui. Não tem contra a porca, não. Coloca de novo o calibre. Agora, ele não entra, ó. E nesse momento, o que a gente faz? Pegar essa outra chave. Vamos afrouxar um pouquinho. Um pouquinho mais. Entrou. Aí, ó. Agora sim, está entre o haste da válvula e o balanceiro de válvula. Agora, o que você faz? Vai apertando devagarinho. Ó, demais. Afrouxa. Aperta. Aí, ó, ele tem que passar, não pode passar solto, mas também não pode passar apertado demais. E como é que você sabe se ele está na regulagem? É bem simples, ó. Tá aí, ó. Pega e tente mexer o balanceiro.
pegar aqui com o alicate. Olha aí, ó, sem folga. Eu puxo, empurro para cima e para baixo e ele não tem folga nenhuma. Agora eu tiro a lâmina, o que acontece, ó. Vamos tirar a lâmina daqui. Aí, ó. Aí tá a folga. Coloca a lâmina. Não tem folga. Tira. Então, a folga é 0,10, como tem que ser. Você vai fazer isso aí na válvula de escapamento e admissão, pode ser vice-versa, não tem problema. Fez a regulagem, gire o motor com a partida ou com a mão mesmo várias vezes, volte de novo, aqui ó, gire ele, ache de novo o ponto morto superior na face de compressão, aí está no cruzamento, ó, olha aí, olha o balanceiro, não é aqui, gire uma volta a mais, achou o ponto morto superior, ótimo, e refaça o teste para ver se se manteve a regulagem, certo? Se não mudou a regulagem, não mudou, tá perfeito, pode fechar o motor e colocar para funcionar. Vamos remover rapidinho aqui o balanceiro só para vocês verem direitinho como é que ele é e por que tem que ser essa lâmina mais fina, né? Ou mais estreita, melhor. Aí. Leva uma porca, como eu falei para vocês, eles são uma porca aí, ó, blocante, não é uma porca comum, cuidado, perdeu na hora da montagem, compre uma porca original. Se essa porca afrouxar quando o motor está funcionando, o estrago é grande. Balanceiro. Tá? Tem essa luva que vai aqui. Ele tem lado, ó. O lado reto sempre para cima, o arredondado para baixo. Para quê? Para que ele tenha esse movimento pivotante aqui, ó. Para ele poder fazer isso aqui, tá vendo? E aqui saiu, ó, a vareta de válvula, certo? Então, a lâmina, na hora da regulagem, fica aqui, ó. Nesse lugarzinho. Tá vendo? Aqui. E aí? E é aqui que se faz a regulagem de válvulas. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, certo? Se atentarem a esse detalhe nos motores 4MIX. Eu vejo que se fala muito na parte de regulagem e tudo mais, mas quase ninguém toca na parte da estanqueidade. E o fabricante, a Stihl, recomenda, tá? Nos manuais técnicos, entrega técnicas dela, tudo mais, o teste de estanqueidade. É na casa de 1 bar de pressão positiva e negativa, para ver se ele está estanco. Como mesma coisa que você faz em um motor 2 tempos. E antes de ir embora, tá? Eu sei que às vezes você pode se apertar, precisa fazer uma regulagem, você sabe que são as válvulas que estão apertadas, está em casa final de semana e que eu queria ocupar a máquina, não vai conseguir por conta disso, porque você vai ter que conseguir uma lâmina de regulagem. Veja bem, um quebra-galho, cuidado, estou falando algo só para usar uma vez, para até depois poder comprar a ferramenta. Aqui, ó, latinha de cerveja, isso mesmo. Eu não bebo, tá? Não tomo cerveja, mas pode ser, esse aqui eu consegui com o meu vizinho, mas pode ser de refrigerante, alguma outra coisa. Se vocês prestarem atenção, aqui, 0,10. Pode fabricar um calibre com uma lâmina dessas aqui e fazer a regulagem certinha e sair do aperto. Outra dica, vejam bem, se você regular as válvulas e ele funciona um tempo e novamente folga demais, você vê que começa a bater as válvulas, começa a ficar sem força, você abre novamente uma folga muito grande, você regula novamente, usa um tempinho novamente, dá o mesmo problema, aumenta demais a folga. O problema pode estar muito provavelmente aqui no câmbio. Ele começou a desgastar. À medida que vai desgastando esse câmbio, ele vai saindo de fora de tempo, a abertura das válvulas e aumentando a folga muito rápido. Porque ele começou a desgastar, no momento que ele começou, ele vai desgastar mais rápido depois.
Se toda hora está aumentando demais a folga, desmonte, tire essa tampinha lateral do outro lado e verifique a árvore de cames, certo? Muito bem, pessoal, espero que seja de utilidade esse conteúdo. De coração, agradeço a todos vocês por ter aguentado até aqui e um ótimo final de semana para todos nós e que Deus abençoe nossa família, que abençoe o Rio Grande do Sul. Até mais.